Glorioso Salvador. Chegando, povo. Vamos chegando, que eu já quero começar, que eu já tô ansiosa na nossa conversa. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico que já me rendeu discussões acirradas, que as pessoas não entendem os meus posicionamentos, não leem Bíblia e ficam bravos comigo antes de nem saber o que eu vou dizer. Eu acho isso interessante, vocês ficam bravos comigo sem nem saber o que eu vou dizer. Eu acho tão interessante. Então, antes da gente começar o nosso conteúdo bíblico, o nosso conteúdo teológico, exegético, eu quero fazer algumas observações antes, né? Primeiro, eu vou deixar os comentários abertos, mas se começar a aparecer comentário passivo-agressivo, eu vou desativar, porque eu tô aqui para falar aquilo que a Bíblia fala na minha interpretação reformada, ok? Eu sou uma mulher cristã que segue a teologia reformada. Então, o meu entendimento a respeito das escrituras é uma visão reformada, majoritariamente calvinista, ok? Então, eu não sou pentecostal, o meu ponto de vista não é pentecostal, então, se você não concorda com a minha opinião, tá tudo bem, só não vem me agredir, não vem brigar comigo, porque eu não vou deixar de ser crente com você, porque você tá brigando comigo, ok? Outra coisa, discutir a respeito de pastoreio feminino nada tem a ver com discutir competências, com discutir capacidades, com discutir o que a mulher pode ou não pode fazer com relação às suas competências, às suas capacidades. Porque eu sou mulher. E eu, estando no lugar de mulher, sei das coisas que eu sou capaz. Eu sou capaz de todas as coisas debaixo dos céus. Porque assim o Senhor me capacita com a inteligência de Jesus, com a mente de Cristo. Cada dia que passa, com a graça de Deus, eu me pareço um pouquinho mais com Jesus. E Jesus tinha competências e capacidades plenas para exercer todas as coisas. Então, é natural que nós mulheres, assim como os homens, tenhamos total e plena capacidade e competência para discutir e exercer qualquer tipo de função. Nós podemos ser perfeitamente, de maneira excelente, mulheres, mães, esposas, donas dos seus próprios lares, tudo. Assim como nós podemos ser advogadas, juízas, donas de empresa, chefes. Nós podemos ser o que nós quisermos, certo? Então, esse assunto não é para discutir competência e nem capacidade. É para discutir o que a palavra de Deus diz a respeito do pastoreio feminino. Então, não é sobre a minha opinião, não é sobre o que eu acho, e nem sobre a sua opinião ou sobre o que você acha, porque isso não interessa para mim. Nem o que eu penso e nem o que você pensa interessa para mim. O que interessa para mim é o que Deus pensa, é o que Deus fala. E eu quero mostrar hoje, na palavra dele, o que ele mostra, o que ele demonstra a respeito de mulheres governando igrejas. Bom, a gente tem que ter em mente também, e partir sempre desse princípio, de que Deus criou o homem e mulher à sua imagem. Então, nós somos iguais diante de Deus. Paulo vai falar isso para nós. Não existe judeu, gentio, não existe preto, branco, amarelo, vermelho, homem, mulher. Não existe, não interessa o que somos aqui debaixo dos céus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vou dizer para você
que até quem não crê em Jesus é a imagem e semelhança dele. Se você olhar bem, você vai descobrir alguma coisa de Deus nessa pessoa, porque existe uma graça comum que alcança todos nós e que nos permite exercer de alguma forma algo que nós recebemos de Deus quando somos criados por ele. Então a Bíblia ela vai contemplar a mulher igualmente ao homem. Em momento nenhum nas Escrituras a gente vê a Bíblia tratando a mulher de maneira inferior. A única coisa que ela faz em determinadas circunstâncias é narrar para nós situações culturais em que o preconceito contra a mulher ficava evidente. Mas se você estudar a palavra de Deus, se você verdadeiramente ler a palavra de Deus, o que está cada dia mais escasso no meio de nós, você vai ver que aquele que enuncia a palavra de Deus, ou seja, o narrador principal, o enunciador principal, que é Deus, ele não concorda com essas práticas. Ele não mente para nós fingindo que elas não existiam, mas ele não concorda com elas. E isso é claro em todas as situações em que alguma coisa é feita contra a mulher nas Escrituras. A gente vê um Deus irado vingando-se de algo que foi feito contra uma mulher. A gente vê um Deus amoroso que encarna, vem à Terra para amar essas mulheres e mostrar para elas que, ao contrário do que sua cultura dizia, elas eram sim amadas, elas eram sim ouvidas e elas eram sim conhecidas de Deus. Então veja, a questão não é sobre se eu posso ou se não, no sentido de capacidade e competência, não é sobre se eu sou amada por Deus ou não, é sobre conveniência. Quando a gente fala de pastoreio feminino, a gente está falando de conveniência. O que a Bíblia mostra para nós a respeito disso? O que a palavra de Deus mostra para mim e para você a respeito de pastoreio feminino? E é isso que a gente vai falar hoje, tá? Estou aqui com a minha colinha habitual, então se eu olhar para baixo, vocês já sabem, assim como estou com a minha Bíblia, e recomendo que você esteja também, porque eu não estou aqui para enfiar goela abaixo aquilo que creio, mas para mostrar para você, teologicamente, biblicamente, aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do assunto que eu quero trazer à tona. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você, não se irrite comigo, não se aborreça comigo, até porque não interessa para mim o que você sente com relação ao que eu estou te dizendo, porque a palavra de Deus é clara, ok? Então você, mulher que tá aí e que discorda do que eu vou dizer, eu sinto muito. Nós discordamos então em alguma coisa, ok? E tá tudo bem, você pode continuar acreditando no que você quiser. Eu sou a favor do excesso de zelo, porque eu não quero parar no inferno, porque num determinado momento da minha vida eu decidi que eu podia o que eu queria, contra o que a palavra de Deus diz. Bom, vamos lá. Outra coisa importante, a gente tem o hábito de fazer uma comparação muito infeliz entre o que a Bíblia diz e o nosso tempo, a nossa cultura. Deixa eu falar uma coisa pra você. A Bíblia ela é atemporal. Não importa a cultura em que você está, a palavra de Deus vale absolutamente. A verdade absoluta que a Bíblia nos apresenta, ela vale tanto para os tempos em que ela nem escrita era, ainda era oralizada, quanto para hoje, quando nós temos infinitas versões, infinitos livros teológicos que falam dela. Então, não existe um choque entre a palavra de Deus e a cultura. O que nós precisamos fazer é uma labuta, é um trabalho teológico investigativo de entender o que a Bíblia comunicou exatamente no tempo em que comunicou. Porque ela utiliza figuras de linguagem que só quem viveu naquele tempo entende plenamente. Ela usa expressões, ela usa tipos. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando Deus resolve fazer a aliança dele com Abraão, que ele fala para Abraão partir animais ao meio e separar as duas partes, para que eles pudessem passar no meio desses animais e confirmar uma aliança. A gente olha hoje, a gente não entende. Por que Deus mandou partir animais ao meio, dividir os bichos para andar no meio deles? Não faz sentido nenhum para nós.
Mas se a gente se esforça em buscar a origem do que aconteceu, a gente vai descobrir que naquela época esse era o jeito que o povo fazia contrato social. Hoje nós temos papel, caneta, computador, impressora e cartório para registrar uma assinatura. Naquela época existia um sacrifício que ambas as partes haviam de fazer e as testemunhas que estavam ali testemunhando a respeito daquele contrato. Então, feito isso, você consegue entender por que Deus usa essa linguagem. Deus não se comunica conosco na linguagem animal. Ele se comunica conosco na linguagem humana. Pasmem, não é mesmo? Então, a palavra de Deus é para nós. E Deus usa a linguagem humana para falar conosco. E a gente precisa ter isso em mente. Não existem mistérios na palavra de Deus. Existem coisas que Deus decidiu não nos revelar. Agora, se está escrito aqui, tem resposta. Por exemplo, existem coisas que Deus deixou para nós para nos fazer se divertir com a Bíblia. Coisas que Deus deixou pra gente se divertir. E aí eu te peço, tenha um pouco de senso de humor comigo aqui. Nós vamos ou não vamos passar pela grande tribulação? Se você conversar com um milenista, pré-tribulacionista, ele vai encontrar argumento na Bíblia à vontade para justificar. Agora, se você conversar com um pós-milenista, pós-tribulação, ele vai achar argumento na Bíblia até não acabar mais para justificar para você. Então, eu vejo Deus colocando algumas coisas na palavra dele para que a gente tenha o que fazer até ele voltar. Porque se a gente tem que se ocupar inteiramente da palavra de Deus, é nisso que eu acredito, que a gente tem que pensar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus o dia inteiro. Se rapidamente a gente conseguisse resposta para todas as coisas, ia ter um pouquinho menos de graça, fala sério. Então Deus deixa algumas coisas para que nós verdadeiramente tenhamos discussões, debates saudáveis, né, gente? Não eu aqui impondo algo a você e você daí tentando impor algo a mim. Agora, a Bíblia é clara em 99% de todas as coisas. Então, não vem dizer para mim que é mistério, porque não é mistério. A Bíblia é clara e eu vou mostrar para você. Então veja, a Bíblia ela não é fluida de acordo com a cultura. Ela não muda com o passar dos anos de acordo com a realidade em que eu vivo. Então não é porque hoje eu vivo num tempo feminista pós-moderno, em que as mulheres estão se achando no direito de tudo, que eu vou adaptar a Bíblia àquilo que hoje eu acredito. Porque daqui 100 anos, pode ser que a gente volte ao lugar que a gente estava 100 anos atrás. E aí eu vou adaptar de novo a palavra de Deus, ela muda. Então, o Deus imutável, o Deus que era, é e que há de vir, está dizendo para mim que esse Deus muda de acordo com o meu entendimento? Muda de acordo com a minha conveniência? Eu acho que não. Bom, tendo dito isso, daqui a pouco eu vou diferenciar aqui de forma muito clara o que é ministério, o que é pastoreio e o que é presbitério. São coisas muito distintas, que se comunicam, mas que são muito distintas, e que acredito que essa seja a confusão que nós fazemos hoje quando discutimos a questão do pastoreio feminino. É importante salientar que em Romanos 16, Paulo vai dar para nós uma lista gigantesca de mulheres que tinham ministérios. Ele vai agradecer a essas mulheres pelo serviço que elas prestavam à igreja de Jesus. Ele agradece a inúmeras mulheres. No texto a gente vê 10, mas a gente sabe que tem mais ali nas entrelinhas do texto. Ele agradece a mulheres que serviam a Deus, que serviam a igreja de Jesus. Então é inegável que mulheres têm papel fundamental na igreja, ok? Mas é importante a gente diferenciar o que é ministério do que é pastoreio e o que é presbitério. Então vamos lá. Ministério, o que é? E aí eu vou dizer para você só pegar o seu dicionário. A gente precisa voltar a entender a palavra pelo que ela é.
A gente se afastou do dicionário, a gente se afastou da língua portuguesa e a gente está dando espaço para nossa imaginação, para nossa própria interpretação, e isso faz com que a gente perca o significado real das palavras. Se você jogar no dicionário, no Google, essas palavras que eu estou delimitando para você, você vai encontrar a mesma resposta que eu. Eu não estou inventando a roda aqui. Ok? Eu não tô tirando o coelho da cartola. Eu só tô mostrando pra você aquilo que eu acredito que você não esteja conseguindo enxergar ainda sozinho. Então, o que é ministério, segundo o dicionário? É a execução de uma tarefa, de uma obra. É uma atividade, um trabalho. Ministério é uma ocupação exercida por alguém. É um cargo, uma função ou uma profissão. O que isso aqui diz para nós? Ministério não é um cargo na igreja. Ministério não é um chamado que você tem na igreja. Ministério é algo que você faz. Não importa se na igreja ou fora dela. Não importa se em nome de Deus ou não. Claro que os cristãos devem viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, qualquer coisa que façais, façais para a glória de Deus. Isso é claro. Então, se eu sou cristã e exerço uma tarefa, um trabalho, eu tenho uma função, um cargo numa empresa, ou seja lá o que for, eu vou exercer um ministério cristão nesse lugar. Porque em todo lugar eu estarei manifestando a glória de Deus no meu comportamento, na minha fala, no meu entendimento, na minha reação, no meu evangelismo, no meu exemplo, certo? Então, ministério não é uma coisa que você faz na sua igreja. Ministério é a sua maneira de viver, é toda a tarefa que você faz todos os dias. Uma dona de casa tem um ministério quando cuida da sua casa, porque ela o faz para a glória de Deus. Uma mulher, ela tem um ministério quando cuida de seus filhos. Ela não precisa estar na igreja para ter um ministério. Eu não preciso estar na igreja para ter um ministério. Sabe onde eu exerço meu ministério? Aqui, com você, agora, ensinando a Bíblia para você. Porque faz 6 anos que eu estudo as Escrituras. E o Senhor me capacitou para estar aqui, ensinando você. Mas eu podia estar te ensinando literatura. Sob a cosmovisão cristã, isso também é um ministério. Então perceba, não se engane, ministério não é o que você faz dentro da igreja, ministério é como você vive a sua vida e exerce todas as tarefas do seu dia. Pastorear, vamos descobrir o que é pastorear? Pastorear é conduzir e vigiar o gado no pasto, é isso que o dicionário vai dizer para você. É cuidar durante a noite. Sabe quem era conhecido como pastor? Os cães de pastoreio. Eram os... Como era o nome? Era pastor alemão que chama. Ele chama pastor alemão. Isso é pastorear. É dirigir o gado ao aprisco. As ovelhas ao aprisco. Quando Deus fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo, cuide dos meus. Cuide daqueles que eu estou confiando a você. Cuide durante a noite para que o lobo não venha, para que animais selvagens não matem as minhas ovelhas, não roubem, não matem, não destruam as minhas ovelhas. Para que falsos profetas não incluam falsas profecias, falsos ensinos no meio deles, para que falsos mestres não mintam para eles e os enganem. Pastorear é um estado de cuidado para com o outro. Digo a você, o que eu faço hoje é um estado de pastoreio. Quando você me manda um direct dizendo pra mim que tá com problemas no seu casamento, ou quando eu paro o meu dia pra fazer uma chamada de vídeo com você, pra que você chore comigo e eu possa ter a oportunidade de chorar com você, isso é pastorear. É eu guiar você para o Senhor e dizer nada do que as tuas circunstâncias dizem ao teu respeito muda a essência de quem você é. Você é filho e filha amada.
Olhe para o Senhor, volte-se a Ele. Isso é pastorear. Pastorear não é estar num púlpito com o microfone na mão. Pastorear não é ser famoso na rede social. Pastorear não é entrar e sair de um lugar só para levar uma palavra e sair de lá ovacionado, não. Pastorear é colocar diante de você o Senhor Jesus e deixar que Ele apareça antes do seu rosto. Pastorear é conduzir as ovelhas de volta para o lugar de onde elas não deviam ter saído. O cuidado de Deus, o cuidado de Jesus, a palavra do Senhor. Pastorear não é o que vocês pensam como pastoreio. Não é o cara que sobe no púlpito e só fala, e que desce de lá e não sabe o nome de quem está ouvindo o que ele pregou, e não conhece a história daquela pessoa, não faz a menor ideia se ele tem algo para comer em casa ou não, se aquela família está em dificuldade no casamento, se aqueles filhos têm educação adequada. Um bom pastor cuida de todas as suas ovelhas, ri com elas e chora com elas. E isso eu faço, queridos. Isso eu faço. Isso eu e você podemos fazer. Porque o Senhor Jesus derrama sobre nós 5 dons. Ok? 5 dons. E um deles é o de pastoreio. Apacentar as ovelhas, acalmar o coração delas, cuidar delas e amá-las. Vamos ler os 5 dons de Jesus para eu dizer para vocês com mais clareza que os dons de Jesus são um estado espiritual e não um cargo, uma função ou um PRA antes do nome, um PR ou um PRA antes do nome, porque ter um pastora antes do teu nome não te faz pastora. Você ser aprovada pelas pessoas da tua rede social não te fazem uma pastora. Efésios 4, a partir do versículo 9, vai dizer para nós: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, perceba, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Eu pergunto a você, para você entender o que eu estou querendo dizer sobre estado espiritual, de pastoreio, ok? Se eu quiser ser apóstolo, eu consigo? O que é um apóstolo? É um plantador de igrejas. Se eu quiser sair igual uma maluca plantando igreja por aí, eu, Viviane, em meu nome, eu consigo? Ou eu preciso de um dom de Cristo para que Ele edifique essa igreja, porque a igreja é edificada na rocha que é Jesus? Então, a Viviane consegue ir abrir igreja para todo lado e essas igrejas frutificarem, essas igrejas crescerem em nome dele e gerarem frutos? Não. Porque eu preciso de um dom, de um estado espiritual dominado por Jesus para que eu plante uma igreja e ela tenha raízes. Profeta. A Viviane consegue sair por aí profetizando igual uma maluca, igual muita gente faz por si mesmo. O profeta fulano de tal. A Viviane sozinha consegue? Ou ela precisa de um dom de revelação de Deus? Um dom de olhar para uma circunstância, entender o que está acontecendo, olhar para a palavra de Deus e guiar o povo? Porque profecia, gente, hoje, nos tempos que estamos, não é prever o futuro, ok? Profecia hoje é olhar para uma circunstância, olhar para a igreja, ver o que está acontecendo, perguntar se o que está acontecendo, olhar para as escrituras, conseguir entender através dela o que está havendo e decifrar. E aí sim, dar profecias ao povo condizentes com as escrituras, que guiem esse povo a uma solução. Eu consigo? A Viviane consegue fazer isso sozinha? Não. Então dizer profeta Viviane não significa que eu sou profeta. Não me faz aprovada por Deus. Evangelista. O que é um evangelista, gente? Não sei se vocês conhecem evangelistas. Eu creio que raros.
Um evangelista é aquele que quando prega, joelhos se dobram. Pessoas entram em desespero de arrependimento e se voltam a Jesus de forma transformadora. A Viviane sozinha consegue ser evangelista? Evangelizar não é só pregar a palavra, ok? Evangelizar não é só ensinar. Isso é exposição bíblica. Isso é pregação expositiva. Isso é dom de mestre. Evangelizar exige dom, exige paixão, exige uma comunhão com Deus tão intensa que a gente olha e não sabe quem tá falando ali, se é o evangelista, se é Jesus, se é o Espírito que tá vendo. A gente se transforma com o poder da palavra daquele evangelista. A Viviane sozinha, se eu colocar hoje no meu perfil evangelista Viviane, eu me torno uma evangelista porque eu quero. Não. É um dom que Jesus dá. Pastores. Nós vimos o que é pastores. Pastoreio é um dom de Jesus. Por quê? Se eu quiser hoje botar pastora Viviane, porque lá na minha igreja decidiram me ordenar, porque eu estudei teologia, então eu tô pronta para ser pastora. Eu sou pastora? Não, eu não sou. Porque o dom de pastorear é um dom de se preocupar com o outro, de ter empatia com ele, de dar a sua vida pelo outro, de estar disposto a morrer para que o outro viva, de pôr em sacrifício tudo que você tem pela salvação do seu irmão. É acordar 3 horas da manhã e atender uma ligação de alguém que está prestes a se matar. É sair da sua casa meia-noite com uma cesta básica e ajudar alguém que está precisando porque não tem o que comer e entrou em desespero porque os filhos estão chorando de necessidade. Não é porque eu prego bonito, não é porque a minha oratória é boa e porque eu tenho intelectualidade a respeito das escrituras que eu sou pastora. E digo a você de um lugar de conhecimento, porque eu sei que de alguma forma eu tenho esse dom. Porque não há um de vocês que me procure que eu rejeite. Não há um de vocês que não chore comigo, que eu não desligue uma chamada e vá chorar, orar. Isso é dom. E não vem de mim, porque eu não sou capaz de amar nenhum de vocês. Eu sou egoísta. A minha natureza é egoísta, é carnal. Eu não sou capaz de amar um sequer de vocês. Mas o Senhor derrama em mim amor pela igreja dele. Apacenta as minhas ovelhas. Eu sofro pela igreja. Eu sofro de ver um irmão em cadeira de roda. Eu sofro, eu quero lá pôr a mão, quero falar levanta e anda. Eu sofro, isso não vem de mim. Isso é dom. Então não é porque eu sei falar bem, porque eu subo num púlpito com o microfone na mão, que eu sou pastora, ok? E o último dom de mestre. O dom de mestre é um dos mais especiais, no meu ver. Talvez porque seja um dom que eu também reconheça em mim e goste e acho belíssimo, que é o que o pastor Nicodemos tem, o reverendo, que é de falar e aquilo massagear os ouvidos. Eu acho que eu tenho, né, gente? Aí eu preciso que a igreja testifique pra mim. Mas eu creio que quando eu falo algo a você, você consegue entender, porque eu sou capaz de pegar tudo isso aqui de informação, mastigar, pensar em formas didáticas, pensar em estratégias discursivas, fazer resumos, rascunhos, me preocupar, saber se você vai conseguir entender perfeitamente, de forma plena, aquilo que eu tenho a te comunicar. Isso é um dom, porque eu podia pegar tudo isso aqui e fazer só pra mim. Eu podia aprender e ficar quieta. Vocês não acham? Todos os desaforos que eu recebi hoje porque eu ia falar de pastoreio feminino, eu podia não ter feito. Eu podia não ter passado por isso. Eu podia não ter Instagram. Eu garanto a você que a minha vida ia ser muito tranquila. Porque eu não ia ter que pensar todos os dias em alguma coisa para alimentar vocês. Eu não ia ter que me debruçar sobre os textos bíblicos para aprender de forma intencional para poder ensinar vocês, porque essa é a minha paixão. Se tem uma coisa que eu amo nessa vida é ensinar vocês.
Eu amo e eu acho que isso fica óbvio para vocês quando eu começo a ensinar. Então veja, isso é um dom do Espírito Santo. Eu não poderia fingir isso aqui. Eu não poderia fingir. Então veja, Jesus dá os dons a quem ele quiser, homem ou mulher. Agora a gente começa a problematizar, ok? A gente precisa perceber que o dom é gratuito a todos e ele dá a quem quiser. Mas a palavra de Deus, quando olhada de forma panorâmica, ok? A gente não pode nunca isolar um livro, isolar um texto, isolar um versículo. Em nome de Jesus, não faça isso. Não isole versículos para adaptar a sua conveniência, porque você vai cair. Você vai entender mal, você vai interpretar mal, você vai fazer besteira. Não faça isso. Então a gente precisa olhar para a Escritura de forma panorâmica, para entender o que Deus comunica em toda ela. Ela não é uma reunião de livros à toa. Ela não começa em Gênesis e termina em Apocalipse à toa. Não é à toa, nada que Deus faz é à toa. Tudo tem um propósito. Então a gente precisa olhar para ela. Quando eu digo que você vai ler tua Bíblia, não é para você se desgastar, nem quero que você sinta, sei lá, que eu tô brigando contigo à toa. Não é porque se você não consegue ler as Escrituras do começo ao fim, você não entende o que Deus está querendo te comunicar. Bom, antes da gente continuar nisso, eu quero dar a definição de presbítero a você, ok? A gente já viu que pastorear é um dom que Jesus dá para nós, de amar o outro de tal forma que a gente sente necessidade de cuidar. E você há de convir comigo que isso não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que quer cuidar, que quer amar o outro. A pessoa, às vezes, não. O dom dela é outro. Certo? Nem todo mestre tem dom de pastor. Embora, quando você conhece a Bíblia, é impossível não amar Deus ao ponto de amar o que ele ama. Mas, enfim. Presbitério, de acordo com o dicionário, o presbítero, né? De acordo com o dicionário, ele é um sacerdote, um ancião, um indivíduo eleito pela congregação para dirigi-la e ser seu chefe espiritual. Em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração para que você abra seus ouvidos nesse momento comigo, ok? Pai querido, nesse momento eu lhe peço que o teu Espírito Santo se derrame poderosamente sobre aqueles que estão comigo nessa live. Que o Senhor traga ao coração entendimento, discernimento, quebrantamento e arrependimento pelos pecados cometidos. Que o Senhor fale pela minha boca e traga entendimento a todos, inclusive a mim que falo, que também aprendo enquanto falo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Queridos, a gente viu até agora o que é pastorear, o que é ser um pastor ou uma pastora, que não é definitivamente o conceito de pastora que você está acostumado a ouvir. E agora eu quero te apresentar o que é um presbitério. As cartas, todas, vão dizer de presbíteros. Paulo, um apóstolo que erguia igrejas, ele não colocava pastores para liderar, governar e dirigir essas igrejas. Ele colocava presbíteros que também podiam agir como pastores. Porque pastoreio é um dom, presbitério é um cargo, é um lugar, é uma posição, é um lugar de liderança, de governo, ok? E eu vou mostrar para vocês quais são as funções do presbitério. Primeiro, o que faz, né, um presbítero? Vamos para Tito. E eu quero que você abra a sua Bíblia
porque eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que você entenda através das escrituras o que eu estou te dizendo. Tito está antes de Hebreus, antes de Filemão. Tito 1:5. Vamos ler a partir do 5, por favor, tá? A partir do 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Paulo escrevendo a Timóteo. Para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo está enaltecendo mulheres que tiveram fé a ponto de transbordar essa fé, esse dom em Timóteo. Versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. O dom da fé. Ele está falando de fé. Ele está falando de dom de fé que habitou na avó e na mãe de Timóteo. E ele diz, reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Um presbítero, um líder, como Paulo é, um apóstolo, ele tem o dom de impor as mãos e transferir aquilo que recebeu de Deus. Quando um presbítero ora, impondo as mãos sobre alguém, transferindo dons, é sério o que acontece aqui. E perceba, Paulo não pede para que a mãe e a avó de Timóteo façam isso sobre a cabeça dele. Ele diz, eu o farei. Eu o farei. Estou ansioso para encontrar contigo, para que eu possa impor as mãos sobre você e transferir a você os meus dons. Tiago 5:14. Está alguém entre vós doente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Perdão. Está alguém... Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Qual é a função do presbítero? Impor as mãos para derramar dons. Impor as mãos para orar por cura. Nós estamos confundindo presbíteros com pastores. Perceba. Ele não diz chame os pastores, chame os guias. Não, ele diz chame os presbíteros, que são o governo da igreja, a liderança da igreja. 1 Timóteo 4:14. Primeira Timóteo 4:14 diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. É o presbitério que entrega um dom. É o presbitério que reconhece um dom e o confirma diante da igreja. Não são os pastores. São os líderes, o governo da igreja que faz isso. Veja, presbitério é o sacerdote, é o ancião da igreja. Eu sofro com pastores jovens demais,
governando uma igreja sozinhos. Não há maturidade na juventude. Não há sabedoria na juventude. Há conhecimento, há entendimento, mas conhecimento não pode ser transformado em virtude se não houver comunhão com anciãos. A idade e os cabelos brancos, em que inclusive Jesus é retratado. Jesus é retratado em Apocalipse como um homem de cabelos completamente brancos. Porque na nossa língua hoje, os mais velhos de cabelos brancos são os mais sábios. Então, jovens demais conduzindo igrejas inteiras com muito conhecimento, muita oratória, muito dom de fala e nada ou quase nada de sabedoria, porque não tem um presbitério, homens mais velhos, anciãos, que possam apontar os problemas, que possam dizer, olha meu filho, essa tua conduta não vai te levar a um lugar bom, sai daí desse lugar. A gente tem também presbíteros como modelo, e aqui a gente começa a ver como não cabe às mulheres esse lugar. 1 Pedro. E minha irmã, eu sei que deve ter mulheres assistindo que entendem, talvez, o pastoreio feminino como uma posição que devem ocupar. Eu não tô aqui para ofender você, nem para duvidar do teu dom de cuidado para com os outros. Eu não duvido que você possa ter um dom de pastorear pessoas. Mas perceba, o teu lugar não é governar, sabe por quê? Se você tiver que ter uma reunião com um homem numa sala, fazer o que vocês chamam de gabinete, você não pode. O seu corpo é vulnerável. A sua pureza é vulnerável à masculinidade violenta e pecadora. Você não tem a posição masculina de governo que Deus deu ao homem, sabe, de proteger, não só de guiar, mas de proteger. Você não tem isso. Deus não te deu isso. E tá tudo bem. Então, não, por favor, não se ofenda comigo. Eu já fui alguém que quis ser pastora, porque eu achava que eu tinha esse direito. Você não tem. Você não precisa ter, inclusive. Você não precisa vender a tua família, vender os teus valores, os teus princípios, vender o teu tempo com teu esposo e com os teus filhos para ocupar um espaço que você acha que deve, mas que ninguém te pediu, inclusive. Você pode ter o dom do ensino, você pode ter o dom do cuidado e exercer tudo isso fora do governo da igreja. Porque você discutir comigo que precisa estar lá só me mostra que o teu ego é maior do que o teu amor, aquilo que o Senhor te deu de mais importante, que é a tua família, ok? Então não se ofenda comigo, só quero que você volte ao lugar que não há outra pessoa que possa te substituir, que é dentro da tua casa. Ninguém pode te substituir como esposa do teu marido, como mãe dos teus filhos, ninguém pode. Mas como pastor, o homem pode te substituir maestralmente. Você não é insubstituível lá. Você é insubstituível dentro da sua casa. Insubstituível. Ok? Então não se aborreça comigo. 1 Pedro 5. De 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Veja, em momento nenhum nós temos essa palavra no feminino. Vocês podem procurar. Não há presbíteras. Ok? Aí você vai dizer para mim assim, mas Débora, no Antigo Testamento,
era pastora, sim, de gado, de bicho. Jesus nunca pediu para uma mulher apacentar as ovelhas. Jesus nunca pediu a uma mulher para ser presbítera. Paulo nunca fez isso, Pedro nunca fez isso. Nenhum fez. E você há de convir comigo que Jesus andava com muito mais mulher do que homem. É ou não? Quem estava aos pés de Jesus na cruz? Madalena, Maria e João. Mais ninguém estava lá. As mulheres estavam. Quem foi a primeira pessoa com quem Jesus falou depois de ressurreto? Madalena, uma mulher. Então, a Bíblia também vai dizer que as mulheres serviam Jesus com tudo que tinham. Elas eram leais e fiéis. Jesus desviou seu caminho por diversas vezes para encontrar mulheres, para falar com elas, para ter tempo de qualidade com elas. E ele nunca elegeu nenhuma apóstola. Nenhuma presbítera foi eleita depois. Perceba, quando Judas traz Jesus, ele podia ter falado, olha, vocês eram 12, agora vem, um saiu, tem 11. Põe Maria Madalena aí, porque ela foi fiel, leal, ela esteve comigo. Débora era juíza, sim, mas a Bíblia também diz que ela pastoreava bichos, ela cuidava de animais. E ela era juíza, mas não era juíza no sentido de governo do povo. Ela era juíza mesmo, de julgar causas, como uma advogada, uma juíza que nós temos hoje. Tanto que, quando o líder do exército, no caso de Débora, pede a ela para ir na frente de batalha, ela fala, eu vou, mas você vai ser humilhado, porque esse não é o meu lugar. Certo? Então, Débora sabia que o lugar dela não era conduzindo o povo, não era governando o povo, e ela afirma, vocês vão ser envergonhados por causa disso, porque me exigiram estar lá. Então, rogo aos presbíteros, e aí você pode dizer para mim que presbítero está aqui, porque é um gênero neutro, né, que fala tanto de mulheres quanto de homens, mas o texto continua dizendo 5:1 Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, ou presbítero como eles, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então veja, o presbítero, calma que o texto que fala do que eu quero dizer de gênero vai entrar aqui, ok? Os presbíteros, eles eram modelos de condução, eles eram modelos para toda a igreja. Eles precisavam ser modelos de comportamento, modelos de índole, modelos de moral, modelos de tudo. Quais as funções, então, do presbítero? Apacentar a igreja, liderar a igreja local e ungir os enfermos, ok? Existe também um texto que Paulo vai dizer que o presbítero, acho que está em Tito, o presbítero deve ser homem de uma só mulher. Ele não diz se for presbítera, tem que ser mulher de um só homem. Deixa eu ver os comentários de vocês que tá me distraindo. A Thay tá falando que Débora não se movia sem Lapidote. Exatamente. A Bíblia começa dizendo de Débora que ela era mulher de Lapidote. Então ela tinha uma função antes de ser juíza.
Se ela sabia que não era de Deus ela estar lá, porque ela foi. Eu não disse que ela não sabia que não era de Deus ela estar lá. Eu disse que não era função dela governar o povo. E que os homens que declinaram desse lugar e deixaram e pediram que Débora governasse o povo na guerra, seriam envergonhados por Deus. E foi o que aconteceu. Eles foram envergonhados por Deus. Bom. Você tem mais perguntas? Não. Tá, vou continuar, ok? Então Paulo também vai dizer isso. Se alguém lembrar o texto aí, me fala. Eu acho que tá em Tito, que Paulo diz o que o presbítero deve ser. Felipe, você tá aí? Onde tá esse texto? Acha pra mim. Quem almeja o episcopado? Oi, Milton. 1 Timóteo 3. Aqui, obrigada. Obrigada, Milton. Obrigada. Bom. 1 Timóteo 3, a partir do versículo 1, tá? Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, que é a mesma coisa que presbitério, ok? Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que seja. O bispo deve ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa. Gente, presta atenção em mim aqui. Para de prestar atenção nos comentários. De quem é o governo da casa? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala pra mim. De quem é o governo da casa? Vou até anotar essa referência aqui que eu não tinha anotado. E precisava. Bom. Quem almeja o episcopado? Boa obra almeja. No entanto, é preciso que seja. Primeira dica de que não é a mulher. Esposo de uma só mulher. Segunda dica de que não é a mulher. Que governe bem a própria casa. Por quê? Porque criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, ele mostre para a igreja que do jeito que governe a sua casa, governará também a igreja. Em nome de Jesus, vocês precisam entender isso. Se você sair dessa live acreditando que mulher pode ser governo na igreja, eu não sei o que mais fazer com vocês. Eu desisto. Tá? Então veja. Versículo 4. 1 Timóteo 3. Versículo 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará a igreja de Deus? Quem cuida da igreja de Deus, gente? E que governa a própria casa? E aí continua a lista. Que não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos. Gente, por favor. Diácono. Não sei se eu entro nessa discussão, porque o que tem de diaconisa. Diácono, é necessário que seja respeitável. Semelhantemente, é necessário que seja respeitável, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa.
Também sejam estes primeiramente experimentados, experientes. O que é ser experimentado? É ser experiente, não é ter 20 anos e assumir a igreja. Não é ter 25 e assumir o governo. E se mostrarem irrepreensível, aí sim exerçam diaconato. Agora veja, no versículo 11, em nome de Jesus, ele começa a falar das mulheres só no versículo 11. Gente, por favor, se ele quisesse ter falado das mulheres do versículo 1 ao versículo 10 de 1 Timóteo 3, ele teria falado. Mas ele vai falar lá no versículo 11, da mesma sorte quanto a mulheres. Ele não está falando de semelhante modo. Ele está falando da mesma sorte, ou seja, debaixo da mesma ordenança. É necessário às mulheres que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Aí ele volta pro diácono para dizer para você que diácono é homem, não é mulher, não existe diaconisa. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcancem para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Não sei o que falar para vocês mais diante disso. Nós vimos o que é a função do presbítero, ok? Apacentar a igreja, liderar a igreja local e ungir os enfermos. Essa é a função. Se o teu presbítero não exerce nenhuma dessas funções, ele não é presbítero. Aí a Márcia tá perguntando aqui pra mim. A Bíblia foi inspirada por Deus, mas escrita por homens, e homens machistas. Você acha que eles colocariam a mulher em algum tipo de liderança? Márcia, você acha que Deus ia permitir que a palavra dele fosse corrompida? Eu comecei essa live dizendo o quê? A Bíblia nos relata episódios em que o machismo acontece. No entanto, em todos eles, é claro, é óbvio, se você estudar o texto, que a gente não tem feito, que a opinião de Deus é diferente. Sabe um exemplo? Vocês lembram do episódio de Sodoma e Gomorra, em que Deus vem em teofania de 3 pessoas, 3 anjos, vão até Sodoma e Gomorra, 2 deles entram na casa de Ló. E para que os anjos não fossem estuprados pelo povo de Sodoma e Gomorra, Ló oferece a filha virgem dele. Isso é terrível. Mas antes disso acontecer, a Bíblia fala para nós, e Deus fala através da Bíblia, né, para nós, que Ló era um homem injusto, desleal, cruel, egoísta, porque inclusive na hora de escolher onde ele ia ficar com o gado dele na separação de Moisés, ao invés de escolher um lugar decente, bem longe de Sodoma e Gomorra, ele prefere entrar naquela cidade imunda, e todo mundo sabia que era imunda, só para poder ficar perto do riacho, poder ficar perto do terreno que era mais fértil, para ele não ter tanto trabalho assim. Então veja, a gente vê episódios machistas, mas se você lê a Bíblia com atenção, com diligência, você vai ver que Deus é soberano e mostra para nós o nosso lugar. Então cuidado, Márcia, com isso de a palavra é inspirada por Deus, mas foi o homem que escreveu. Ou você acredita que foi o homem que escreveu e aí esquece Deus. Ou você acredita que Deus é soberano e ele não permitiria que, sendo chamada a palavra de Deus, a Bíblia fizesse conosco algo que ele não autorizasse. Ok?
Cuidado com esse erro, que é um erro muito comum na nossa contemporaneidade e que tem levado igrejas, igrejas e mais igrejas direto para condenação. Ok? Bom, deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Ok, vamos dar sequência? Então, liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Isso é liderar o rebanho. E eu penso em tanta gente que só quer ser servido. Ai, meu Deus. Então, tá muito difícil para vocês entenderem que eu tô primeiro dando todo um conceito do que é o pastoreio, do que é o presbitério, do que é o ministério, para vocês entenderem onde eu quero chegar, que é o fato de que a Bíblia diz que mulher não pode ser governo na igreja? Ou eu tô sendo clara até aqui? A mulher não pode governar nem junto do marido. É o marido quem deve governar. Ela pode servir na igreja. Ela pode ensinar na igreja. Mas ela não pode, por exemplo, num culto solene, que é um culto de reunião do corpo de Cristo, essa mulher ir pregar no púlpito. Porque ela não é o governo da igreja. E é o governador da igreja que conduz o povo num culto solene, por exemplo. Se a mulher quer pregar numa quinta-feira, que tem uma reunião, tá? Veja, culto solene é só no domingo. Não existe culto solene em qualquer outro dia da semana, ok? Domingo é o dia do Senhor para nós cristãos. A gente já não tá mais no Antigo Testamento. A gente tá no Novo. Com a redenção de Jesus substituindo para nós o sacrifício dos animais. Vocês estão aqui comigo, né? Então veja, quem não entendeu até agora o que eu tô falando, assiste a live de novo, porque não é possível. Em nome de Jesus. Não é possível. Me ajuda, gente, me ajuda a ajudar vocês. Então vamos lá. Então liderar o rebanho, segundo o Novo Testamento, é... Ju, exemplo de culto solene é o culto do domingo. Culto do domingo, qualquer culto de domingo é culto solene. Mulher não prega em culto solene. Quem prega em culto solene é o governo da igreja. Então, domingo, mulher não sobe no púlpito. Ok. Mulher pode dar culto de ensino, reunião de ensino no meio da semana. Ela pode ensinar na EBD. Ela pode ter o ministério que ela quiser dentro da igreja. A tarefa, a função, o trabalho. Mas governo não. Ela não é líder de nada no quesito governo. Gente, por favor, boa vontade. Por favor, boa vontade. E eu vou dizer uma coisa pra você. Do fundo do meu coração, nem líder de célula a mulher devia ser. Porque o que é a célula se não uma pequena igreja? Aí você vê mulheres casadas liderando células, engolindo seus maridos. Célula para mulheres. Beleza, a mulher pode ser líder. Agora, em lugares em que o homem pode ser líder, ele deve ser. Ok? Então, no meu entendimento bíblico, que é reformado, começa a live de novo, gente. Vai ficar salva. Você volta lá e você assiste de novo. O meu entendimento é reformado. Eu não sou pentecostal. Eu sou reformada, calvinista. Ok. Então esse é o meu entendimento. Você pode entender diferente. E tá tudo bem, eu tô aqui pra expor o meu ponto. Tá? Eu tô expondo o meu ponto de acordo com a minha declaração de fé. Você pode discordar de mim o tanto que você quiser. Ok? Isso aí é contigo. É o que eu comecei falando. O que tu pensa, o que eu penso, pra mim não interessa. Interessa o que a Bíblia me mostra. Se eu concordo com isso daqui ou não, você nunca vai saber, ok? Eu tô te mostrando a Bíblia. Eu não tô te mostrando a minha opinião. Bom, Mateus, bora aqui, volta. Volta pro foco. Foco. Foco, senão eu não termino isso hoje. Né? Mateus 20. Olha que linda. A Adriana vai assistir de novo com o esposo. Assiste com o esposo. Pro esposo guiar você, porque ele é o teu líder, teu governo. Tá?
Mateus 20. De 25 a 28. Qual é a função do presbítero na igreja? Tô dando vários conceitos para vocês, tá? Tô dando vários conceitos. Vocês, por gentileza, anotem. Notem. Então Jesus, chamando-os, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, pelo contrário, será esse que vos servirá. Então perceba, você que quer ser pastora, que tudo que eu tô dizendo aqui não tá fazendo sentido nenhum pra você. Você que quer ser pastora, investiga sua motivação. Ok? Vê se a sua motivação não é querer ser maior do que os outros. Por favor, seja sincera e honesta consigo. Você não precisa vir me falar, não. Seja honesta consigo. Você precisa de um cargo, de um título, de uma posição, de uma plaquinha, de um crachá com PRA na frente para você exercer uma atividade de cuidado, uma atividade de ensino. Você precisa estar em cima do púlpito de domingo, governando uma igreja para exercer a sua função? E a sua casa? Como fica nisso daí? E a sua casa? Tá em ordem? Teu casamento tá maravilhoso? Relação sexual tá em dia? Os filhos estão educados? Homeschooling? Fazendo atividades, educadíssimos? Coerentes? Aquilo que Deus confiou a você. Tá tudo jóia pra você querer dominar uma igreja, governar. Não tô tirando a obrigação dos homens em criar os filhos, não, tá? Você conhece o meu conteúdo aqui no Instagram, nas minhas redes sociais, você sabe o que eu penso a respeito de criação de filhos. Mas... bom, e quando a autorização do sacerdote para uma pregação? É o sacerdote que manda na igreja ou é Jesus e a palavra de Deus que manda na igreja? Pensa, irmã. A gente está seguindo a palavra de Deus ou o que o sacerdote acha? Ou o que ele pensa? Ou o que o feminismo tem colocado na cabeça dele? Porque eu tenho visto igrejas se rendendo ao feminismo para não perder as mulheres dentro dela. Aí não perdem a mulher pro mundo, né? Porque se você não ordenar a mulher vai embora da tua igreja. Não perdem pro mundo, mas perdem para Satanás. Perdem para as ideologias, perdem para tudo. Então, por favor, pensem bem no que vocês estão fazendo. É a palavra de Deus ou a opinião de alguém? Tô falando isso desde o início. A tua opinião não me interessa. A minha opinião não me interessa. Se eu concordo ou não com isso daqui, tu nunca vai saber. Mas é o que a palavra de Deus diz. Então não importa o que eu penso, que você pensa, que você acha, que eu acho, que teu pastor acha, que teu pastor não acha. Não interessa, interessa o que a palavra de Deus diz. Quem tem que se adaptar à palavra de Deus é o teu pastor. E não a palavra de Deus se adaptar ao teu pastor. Você tá entendendo? Não é a palavra de Deus que tem que se adaptar a Viviane. É a Viviane que tem que entrar na palavra de Deus e habitar nela. Por favor. Mas voltando às mulheres aqui, ó. As mulheres, elas nunca aparecem, nem no Antigo nem no Novo Testamento, em posição de governo espiritual. E eu vou mostrar isso pra vocês, tá? A gente tem no Antigo Testamento algumas mulheres que as pastoras usam para se justificar. Uda e Débora, que eram profetisas. A palavra de Deus diz, e Paulo diz, inclusive Paulo tem uma passagem muito polêmica, que nós já vamos chegar lá, que ele fala para as mulheres ficarem em silêncio na igreja. Mas ele não diz que elas não podem profetizar, ok? Nós vamos chegar lá, tá? Esse tema é polêmico. Quero terminar hoje ainda essa live, se for possível. Então veja.
Ele diz que as mulheres podem profetizar, mas ele manda ficar em silêncio. Eu já vou explicar por quê, calma. Tá? Não sai daqui correndo, não. Então a gente tem Hulda, Débora e Miriam, que são juízas e profetisas, certo? Nenhuma é sacerdotisa. Mas a gente tem diversos sacerdotes no Antigo Testamento. Um monte de sacerdotes. Nenhuma mulher. Nenhuma mulher. Por que eu comecei explicando pra vocês a diferença? Ministério, pastoreio e presbitério. Pra vocês conseguirem entender isso aqui que eu tô falando agora. Quem é o presbítero? É o sacerdote, é o ancião. A gente não vê sacerdotisa no Antigo Testamento. Nenhuma. A gente vê profetisa, juíza. A gente vê músicas. Beleza? Então, até aqui tudo bem. Até aqui tudo bem? Vocês não vão embora não, hein? Vocês ficam aí que eu tô terminando. Tô terminando não, ainda falta um pouco. Vocês me aguentam. Vocês pediram essa live tanto que agora vocês têm que assistir. E ai de vocês se não curtir, comentar, compartilhar e salvar. Porque vocês pediram isso aqui, vocês falaram treta, e eu falei, não vou tretar. E vocês falaram, eu quero treta, e eu falei, eu não quero treta, que eu não tenho paciência pra treta. E vocês ficaram insistindo, agora vocês dão conta. Agora vocês dão conta. Não fico criando conteúdo aqui pra ficar falando sozinha, não. Então vocês dão conta de assistir, reassistir, compartilhar, salvar e fazer tudo que tem direito. Bom, daí no Novo Testamento... Negrete, eu te amo. Ai, você tá tão linda, gorda, desse jeito que você tá. Barrigona. Esse neném não... Cospe logo esse neném. Quero conhecer a carinha dele. Imagino você. Minha irmã tá grávida de novo. Tô tão feliz, mas não quero falar isso não. Tá? Vamos lá, manda ver. Novo Testamento. Então, como eu já falei, no Novo Testamento as mulheres, elas seguiam e serviam Jesus. Foi a uma que Jesus apareceu primeiro, ressurreto. Elas abriam suas casas para as igrejas. Veja, Paulo agradece inúmeras mulheres, lá em Romanos 16 que eu falei para vocês, por abrirem suas casas e receberem a igreja. Mas nenhuma é chamada de presbítera. Nenhuma, gente, é chamada de presbítera. O que é o presbítero? Vamos lá? O sacerdote, o líder, o governo. Certo? Certo. Bom, não encontramos mulheres em posição de governo espiritual. Presbitério e ministério. Vamos ver a diferença? Abra lá, 1 Timóteo 5. Lembrando que as cartas de Paulo, a maioria delas são de instruções às igrejas, ok? Então, se tivesse que ter alguma coisa, tinha que aparecer aqui. Porque ele está instruindo as igrejas que estão nascendo. Então, tinha que aparecer aqui, tá? Então, 1 Timóteo 5,17. Ele vai dizer: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o presbitério, que é o governo, que nós já vimos, governar a igreja, liderar a igreja local, ungir enfermo, estender mão santa, é diferente de um ministério de ensino. Então, o presbítero que se dedica ao ministério de ensino, merece recompensa dobrada. Certo? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Certo? Então, os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de bons honorários. Principalmente honorários dobrados, os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. A versão da Bíblia King James vai usar essa expressão. Principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Agora vamos falar do culto público. Qual é a ordenança de Paulo para o culto público? Certo? 1 Timóteo 2, de 8 a 5. E agora a gente entra num lugar muito complicado, um lugar de difícil entendimento, um lugar em que vocês geralmente não gostam, tá?
Bom, o que Paulo vai dizer aqui? Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas. O que eu falei que é a função do presbítero? Erguer mãos santas, derramar dons, orar pela igreja, governar a igreja espiritualmente, governo espiritual. Os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Versículo 9. Da mesma sorte, ou seja, debaixo da mesma ordem, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprias mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio. Calma. A mulher aprende em silêncio. Calma. Qual é o contexto dessa carta? A gente estava falando de um contexto em que havia outras religiões pagãs governadas por mulheres sacerdotisas, porque ao contrário do que a gente pensa, naquela época havia sacerdotisa. Então no Antigo Testamento, quando a mulher não é chamada de sacerdotisa, não é por machismo, não. É porque Deus não autoriza a mulher a ser sacerdotisa. Porque se você for olhar a história daquela época, você vai ver que existiam mulheres sacerdotisas em religiões pagãs. Porque o governo de religiões pagãs era, em sua maioria, de mulheres. Então a gente vê Paulo dizendo aqui, olha, a mulher precisa ser modesta. Por quê? Porque a mulher estava acostumada a chegar na igreja cheia de ouro, com os cabelos, igual a gente não vê isso hoje nas igrejas não, né? De mulher querendo mostrar o que tem, ao invés de mostrar a piedade a que serve o Senhor. A gente não vê isso mais hoje não. Só acontecia na época de Paulo, né? Só acontecia lá. Mulher indo seminua pra igreja, sem um pingo de vergonha, de modéstia. Sabe? Sem se preocupar com o que tá causando de pecado no olho do outro. Porque tem gente na igreja, e eu vou falar 80%, lutando contra o pecado sexual. E aí a gente vai pra lá sem modéstia nenhuma. Sem se preocupar com o que tá causando no outro. Gerando pecado, e a gente vai ser responsabilizado por isso, ok? Você será cobrado por suas obras, sejam boas ou mais, inclusive as obras que você faz o outro praticar. Indução ao pecado. Nós somos responsáveis pelo que causamos no outro, assim como os homens são responsáveis pelos que causam em nós, ok? A ira, a raiva, a violência, ok? Então perceba, ele está dizendo assim, olha, mulheres piedosas, vocês não vêm do mundo do jeito que vocês vêm entrar aqui não, porque aqui não é bagunça. E aí ele fala, vistam-se com decência. Vocês não precisam vir aqui exibindo ouro, prata, pérolas, tudo que vocês têm. Porque isso daí não interessa para Deus, não. O que interessa é que você seja piedosa, modesta. E modesta não é só roupa, não. É proceder. É condição. É estado espiritual de modéstia. Aqui os homens também são pedidos para que tenham. Mas nós em especial, porque nesse tempo aqui, que não é igual ao nosso não, né, gente? A gente não vive com essas mulheres malucas não, né? É só lá no tempo de Paulo. E ele fala, a mulher aprende em silêncio com toda a submissão. Por que ele fala isso, gente? Em nome de Jesus. Naquela época existiam sacerdotes, anciãos. E toda vez que alguém ia para o Sinédrio ensinar, havia duas testemunhas, dois anciãos, dois velhos de cabeça branca, que quando a pregação, o ensino terminava, eles tinham que falar amém e o outro amém. Então eles tinham que proclamar dois amém. Para confirmar que aquilo que foi ensinado é verdadeiramente palavra de Deus. Por isso que eu tenho dó de igreja que é governada por menino de gola V e calça apertada. Porque assim, por favor, cadê os velhos? Chegou numa igreja que só tem moleque, só tem criançada, vaza, fi, vaza dali. Porque por mais que o cara seja muito usado por Deus,
Uma igreja sem anciãos não tem sabedoria. Não tem. Me desculpa se você discorda de mim, é como eu creio. Porque a palavra mostra pra mim que isso é uma verdade. Eu não discuto com Deus. Se Deus falou que tem que ter velho, tem que ter velho. Ok. Se não tiver uma cabecinha branca aparecendo, pra mim, não dá. Então veja, tinha que ter um amém, amém no final. E o que essas mulheres faziam? Estavam vindo de uma condição feminista, digamos assim. Não tô querendo comparar a situação daquela época com essa, não, né? Isso não. Mas elas vinham de uma condição feminista em que a mulher tinha que falar, ela tinha que se manifestar, ela tinha que dar opinião de tudo, ela tinha que falar tudo, ela tinha. E ela não deixava a ministração terminar. Ela não deixava o ensino terminar. Ela não queria o amém, amém do homem, porque para ela, o que ela entendeu era uma verdade absoluta. Não que tenha parecido com hoje não, tá, gente? Tem nada a ver com hoje. Eu tô falando de uma outra época, imagina. Então Paulo fala, mulheres, olha só, aprende em silêncio, tá? Deixa o cara terminar de ensinar, deixa o amém, amém vir. Se tu tiver de dúvida, tu pergunta pro teu marido, pô. Não vem fazer bagunça, baderna, balbúrdia aqui, não. Isso aqui é ordem. Eu quero ordem no culto. Paulo é muito claro. E ele não dá só ordem para mulheres, não. Ele não dá ordem para mulheres, não. Ele dá para homens também. Na verdade, essas aqui são as pouquíssimas que ele dá para as mulheres, tá? Que nós somos muito privilegiadas. Muito. Quando Paulo vai falar do casamento, qual é a função do homem, qual é a função da mulher, a única coisa que a mulher tem que fazer é se submeter. O homem tem que dar conta de tudo o resto. E ainda mais essa mulher que está se submetendo a ele, como ao Senhor. Como Cristo amou a igreja, morrer por ela, dar a vida por ela. Então, por favor, sem meninice aqui. Então ele continua. Eu não permito que a mulher ensine, nesse contexto aqui de bagunçada, nem exerça autoridade de homem. Ele tá falando, tu quer ensinar? Eu não deixo. Porque tu tá querendo exercer autoridade de homem aqui. Por favor, gente. Mais um texto dizendo pra você que a autoridade dentro da igreja é do homem. Eu tô ficando nervosa. Preciso encerrar essa live logo. Não exerça autoridade de homem. Nem dentro da sua casa, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Não estou falando de função empresarial, administrativa, por favor. Maturidade, eu não estou falando com criança aqui. Se tiver criança aqui, pode ir embora. Não me importo. Não estou falando com criança aqui. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Por favor, gente. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Por que Eva foi enganada? Porque ela exerceu a função de homem no jardim. Ela tomou decisões sem consultar o marido dela. Vocês ficam felizes, mulheres, quando o marido de vocês toma decisão sem consultar vocês? Vocês acham legal? Então imagina o contrário. Eva quis governar o jardim. Ela subverteu uma ordem direta de Deus, e é isso que nós estamos fazendo hoje. Autorizando mulheres a terem autoridade de homem na igreja. Primeira Coríntios 11 vai falar da questão... Paulo acaba de falar para a mulher ficar em silêncio, mas ele vai dizer lá em 1 Coríntios 11 que aquele silêncio que ele estava falando era um silêncio de ordem governamental. Ele não está falando de um silêncio de ordem de comunhão. Vamos lá, 1 Coríntios 11, de 2 a 16. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições. Retendes as tradições. Nós estamos numa geração que quer abolir tradição porque é demodê. Tradição é importante. A gente vive na tradição reformada ou na tradição pentecostal. A tradição é o que rege, é o que nos orienta a não perder o prumo das coisas. Vamos parar de rejeitar a tradição, beleza? Então, Paulo dá tradições.
Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Veja que existe uma hierarquia, que não é uma hierarquia que diminui ninguém. Deus não diminui Jesus, Jesus não diminui o homem não diminui a mulher. Mas existe uma hierarquia de governo, certo? Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento em obediência. A quem? A Deus, a quem ele se submetia. Então por que pra mim é uma vergonha me submeter ao meu marido que me ama? Como Cristo me amou? Para de mimimi. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Aí não vou entrar nesse tema aqui não, porque senão eu vou longe, hein? Tá? Deixa eu chegar onde eu quero. Ó, porque o homem não foi feito da mulher e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. O véu dito aqui não é o véu da congregação cristã do Brasil. É o véu de autoridade, ok? Ele tá falando de autoridade desde o princípio. Depois você lê o texto inteiro, você vai entender o que eu tô dizendo. Ele tá falando, olha só, o homem que coloca um véu sobre a sua cabeça, ou seja, que não obedece à autoridade de Jesus, tá se envergonhando. Assim como a mulher que não se cobre com a autoridade do seu marido também cai em vergonha. Beleza? Cadê a parte da profecia, meu Deus? Aí ele vai dizer assim, ó, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem e nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Tá? Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem a autoridade do homem? Só joguei a informação. Só joguei, tá? E cadê o texto? Milton, se você estiver aí. Onde é que tá o texto que fala que a mulher ora e profetiza no culto? Acha aí pra mim, por favor. Se puder, tá? Tô pedindo com amor. Porque eu sei que você sabe. Você é autoridade. Ou o Felipe, ou quem estiver aí me vendo ainda. Quem ainda não desistiu de mim. Por favor. Bom. E aí, terminando isso, dizendo a você que a mulher não tem autoridade sobre a igreja, que a mulher não pode ser pastora no sentido em que nós temos visto o termo pastora ser empregado, que eu já provei por A mais B, que não é o termo bíblico. A gente está chamando de pastor e pastora o governo da igreja, sendo que o governo da igreja é do presbítero. Ok? O governo da igreja é do presbítero. O pastor é o guia. Então, o presbítero pode também ser o pastor. Mas o pastor nem sempre é o presbítero, tá? A mulher, ela pode exercer um pastoradozinho ali de cuidar das mulheres. Eu quero ver você, mulher, cuidando de homem sozinha, tá? Um homem chegando no teu gabinete, falando pra você que tem problema com pornografia, que é pedófilo. Eu quero ver você lidar com isso, porque o homem lida. E muito bem, obrigado. Agora eu quero ver você, mulher, ficar sozinha numa sala com um cara que falou pra você que é estuprador, sem medo de ser estuprada. Preste atenção, discernimento. Certo? Amém? Bom, dito isso, para acalmar o coraçãozinho de vocês, eu quero mostrar a vocês biblicamente que o Espírito vem sobre todos. Os dons vêm sobre todos indistintamente. O governo não, mas os dons vêm. Então, Atos, de 1 a 4, e eu já tô encerrando, prometo agora. Prometo. Atos 1, 14. Olha só, Negrete ainda tá aqui, Ju ainda tá aqui, Lívia ainda tá aqui. Mulheres, vocês ainda estão aqui, graças a Deus. Achei que vocês iam me abandonar no primeiro charamanaia que eu desse. Atos 1, 14 diz assim, pra agora amansar o coração de vocês, tá? Pra vocês se acalmarem, respirarem. Atos 1, 14. Todos
Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Os discípulos oravam entre si em comunhão, com as mulheres, com Maria, com mãe de Jesus, com os irmãos dele. A comunhão é para todos. A Sara tá aí, olha, Carol tá desde o início também. Tereza, Renata. Enfim, eu não vou ficar falando muito o nome de vocês o tempo todo, não, porque essa live vai pro YouTube e vai pro Spotify, e aí eu vou ficar falando de vocês em todos os lugares. Eu gosto, mas eu sei que às vezes não é bom. Bom, então veja, as mulheres em comunhão, elas podem orar junto com todo mundo. Veja, nós não somos um bicho enjaulado. Nós só não podemos governar a igreja. Isso é tão difícil assim pra vocês? Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em língua, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Olha que belezinha. Todos nós. Atos 16. Não, versículo 16, foi isso que eu anotei? Eu não entendo, a minha letra é tão ruim. Atos 2 ainda, de 16 a 18, fala o seguinte. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Veja como a palavra de Deus difere, homem e mulher. E sobre as minhas servas, cadê? Me perdi. Derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. O dom da profecia do Espírito Santo está sobre nós. Está sobre nós. A gente só não pode governar. E eu não vejo motivo para uma mulher subir num púlpito de domingo, que é o dia do culto solene, em que o governo da igreja precisa direcionar a igreja. Amém? Joel 2, de 28 a 29, é esse texto que a gente leu aqui. Fala de filhos e filhas. Homem e mulher, diferencia. Filhos, filhas, que profetizarão. Atos 21, 9, diz que Lucas fala que o evangelista Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Toda a carta aos Coríntios, tudo que a gente leu até aqui de Paulo, vem colocar rédeas a cristãos empolgados. E eu quero encerrar esse nosso encontro perguntando a você: o quão empolgada você está pelo feminismo, pelas ideologias desse mundo, que você está se mantendo cega diante da verdade das escrituras, que eu juro, gente, não juro não, porque eu sou crente não jura, mas eu garanto a você que eu tô aqui com muita humildade, com muito medo de te magoar, com muito temor ao Senhor, com muito receio de tá mostrando pra você uma coisa que vai te ofender. Se você é pastora e se intitula assim, eu só tô mostrando pra você que o teu cargo na igreja não é teu. Que você pode ter um ministério pastoral. E volta lá nos primeiros minutos da live pra você entender o que é pastorear. Não é o que a gente tem visto hoje. Não é uma mulher governando uma igreja. Em nome de Jesus, não permita que isso te afaste de Deus, porque se você tá fora da palavra de Deus, você já não conhece mais Jesus faz tempo. E eu tenho medo, eu temo o dia em que você chegar aos céus e o Senhor falar assim: quem é você? Porque eu não sei quem você é, eu não conheço o teu nome. Por favor, mulher, em nome de Jesus, volta mesmo da live, assiste de novo, ouve com amor, porque eu tô falando tudo isso aqui com amor. Amém? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui.
Congrego numa igreja guiada por um homem sério de Deus, mas tem diaconisa e líder de cela. Minha irmã, eu não sei o que te dizer. Verdadeiramente, eu não sei o que te dizer. Você pode até conversar com ele, mas ele vai dizer pra você, mas é como eu entendo. E aí você permanece ou não. E aí você decide o que você quer. Cada um cuide do seu rabo, né? Você não exerça. Se você entendeu, através de tudo isso que eu te mostrei aqui, que você não deve exercer governo nem liderança, nesse sentido, né? De liderar uma célula de homens e mulheres, de ter o governo, né? Sobre a congregação. Não faça você. Escolha uma célula em que o governo seja um homem. Essas coisas. Difícil, eu sei que é difícil, mas eu não podia me omitir. Porque quando me omito, eu aprovo o pecado do outro. E essa não sou eu. Deus não me levantou para aprovar pecado. Ele não me levantou para passar a mão na cabeça de vocês. Ele me levantou para olhar para a Bíblia, ver o que ela diz e apresentar. E cabe a você crer ou não. Eu não assisto a pastora pregando em culto solene. Eu não assisto. Sabe? Um culto de ensino. Difícil também, confesso. Mas, enfim. Amém? Que Deus abençoe muitíssimo vocês. Eu peço perdão se os ofendi de alguma forma. Eu não peço perdão por ter exposto a palavra de Deus. Mas eu sei que às vezes eu pareço... As minhas piadas podem ter... parecer que eu tô sendo debochada e eu não tô. Eu só tô tentando fazer com que seja leve um tema que é tão pesado até pra mim. Tá bom? Vamos orar por essas igrejas verdadeiramente, para que tenham discernimento, exatamente. Vamos orar por esses homens. Eu deixei uma igreja, porque uma igreja tradicional presbiteriana, que passou a ordenar mulheres. A última ordenação que assisti tinha 6 mulheres e 2 homens. Aí você pode dizer para mim assim, mas os homens estão se omitindo? Porque nós os estamos engolindo. Se a gente recuar, eles não têm jeito, eles têm que avançar. Então eu peço a Deus que Ele convença vocês de recuar. Porque quando a gente recua, eles não têm outra escolha. Eles têm que exercer aquilo que eles vieram fazer. Nós estamos esmagando, sufocando, humilhando, diminuindo, socando nossos homens de cima para baixo. Percebam isso em nome de Jesus. Percebam isso em nome de Jesus. Deixe para os homens o que é dos homens e eles se levantarão. Recuem, recuem em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Bom, vou botar no YouTube essa live, vou botar no Spotify essa live. Assistam, perguntas, manda no direct, comenta nos comentários, eu respondo sempre, vocês sabem. Eu só não respondo quando não dá, mas dificilmente não dá. Manda direct, só não vem brigar comigo, porque assim, é nisso que eu acredito, sua opinião não vai mudar a minha opinião, porque eu já estudei muito pra falar. Eu estudo muito antes de chegar aqui, gente do céu, eu estudo muito, eu vou olhar todo mundo que pensa o contrário de mim pra ver se eu concordo, eu vou ler, eu vou estudar, eu não chego aqui igual uma bocó falando aquilo que eu não sei. Eu não sou uma idiota, eu não sou uma qualquer, não me trate como se eu fosse, não me trate como se eu não soubesse o que eu tô falando, não vem me dizer que tem coisa que é mistério na Bíblia, porque não é verdade. Se você vier discutir teologia comigo, venha com argumentos teológicos, não argumentos ideológicos, porque daí você vai me dar o direito de falar pra você o que eu quiser. E eu não sou muito simpática quando você vem me agredir nos bastidores, entendeu? Então é isso, a minha humanidade agradece, porque eu quero ser crente com você. Então seja crente comigo também, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu amo estar aqui. Foi um tempo maravilhoso. Muito obrigada por todo mundo que ficou até o final. Vocês me aguentaram e isso é suportar uns aos outros. Muito obrigada pelo amor, pelo carinho, pela dedicação de vocês em me ouvir, em respeitar o que eu falo. Não quero que vocês acreditem em mim. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês. Se apaixonem por Jesus. Se apaixonem pela palavra de Deus. E vão trilhar os seus caminhos estudando e vendo aquilo que vocês acreditam, aquilo que não. Eu venho aqui também para expor aquilo que acredito, para que você possa ter a oportunidade de dizer que discorda e tá tudo bem. Só quero que você pense com a sua cabeça e pare de pensar com a cabeça dos outros.
Amém? Em nome de Jesus, eu declaro na vida de vocês que o Senhor lhes dê discernimento, entendimento e sabedoria, porque conhecimento sem sabedoria não gera virtude, e sem virtude nós somos só pessoas se batendo por aí. Bom, um beijo, fiquem com Deus, amo vocês em Cristo. Tchau, tchau.